Nos próximos capítulos de Três Graças, a tensão aumenta quando Samira decide tomar uma atitude para reparar um erro do passado. Sensibilizada com a forma injusta como Joelle foi tratada pelas colegas, ela reúne as garotas e exige que todas peçam desculpas à moça. O gesto surpreende a todos, especialmente Joelle, que, desconfiada, não sabe se deve aceitar o pedido. Samira, porém, demonstra sinceridade e tenta se aproximar da filha de Gerluce, pedindo que mantenha a amizade das duas em segredo. Ninguém pode saber disso ainda, pede, temendo as consequências caso Gerluce descubra. Enquanto isso, Arminda começa a perceber que algo mudou em sua relação com Ferretti. O empresário evita atender suas ligações e se mostra cada vez mais frio e distante. Sentindo que está perdendo o controle da situação, a vilã se desespera. Ferretti, por sua vez, tenta se proteger das constantes ameaças de Arminda, que aparece de surpresa na fundação e o confronta, dizendo que Zenilda está a caminho e que tudo pode vir à tona. O clima entre eles se torna tenso e o homem teme que a amante revele segredos comprometedores sobre o esquema de remédios falsos. Na Casa das Três Graças, Gerluce enfrenta outro dilema. Lígia, preocupada com o futuro da neta, sugere que o pai de Joelle deve ser informado sobre a gravidez da jovem. A proposta deixa Gerluce fora de si. Ele não merece saber de nada, dispara visivelmente abalada. A lembrança do passado e do sofrimento que viveu ao lado do ex-companheiro ainda a atormenta. Mesmo assim, Lígia insiste que a verdade precisa aparecer, sem imaginar o tamanho da ferida que reabre no coração da filha. Do outro lado da cidade, Macedo decide agir nas sombras. Desconfiado dos passos de Arminda, ele oferece dinheiro a Célio para vigiar a casa da vilã. "Quero saber tudo o que entra e sai de lá", ordena. Célio, apesar de hesitar, aceita a proposta, intrigado com o mistério que envolve a mansão. Ele começa a observar discretamente a movimentação e logo percebe que há algo estranho acontecendo, especialmente com as idas e vindas de Ferretti. Enquanto isso, Paulinho e Gerluce não conseguem tirar um ao outro da cabeça. Mesmo tentando se afastar, ambos são tomados por lembranças e sentimentos confusos. Paulinho, dividido entre o trabalho e o coração, se pergunta se deve se aproximar de vez. Já Gerluce tenta resistir, temendo se envolver novamente e sofrer mais uma decepção. Mas o destino parece decidido a unir os dois, ainda que por caminhos tortuosos. Na Fundação Ferretti, o clima é de pura tensão. Misael, indignado com o aumento de casos de pacientes prejudicados, confronta a instituição na frente de Leonardo, sem saber que o rapaz é filho do próprio Santiago Ferretti. "A fundação está vendendo produtos falsificados", grita revoltado. Leonardo, surpreso e abalado, tenta entender se há verdade nas palavras do homem. A revelação o deixa dividido entre o amor pelo pai e o senso de justiça que começa a despertar dentro dele. Enquanto isso, Samira se reúne com Raul para contar como foi o reencontro com Joelle. Ela fala da emoção do momento e confessa que sente culpa por tudo o que aconteceu no passado. Raul, sempre cauteloso, a aconselha a não agir por impulso. "Você precisa ir com calma. Essa amizade pode mudar muita coisa", alerta. Samira concorda, mas seu coração já está decidido. Ela quer consertar o que foi destruído, mesmo que isso custe caro. No presídio, o pastor Alberico traz uma notícia inesperada a Jorginho. "Dentro de 1 mês, você poderá ser solto." A informação enche o rapaz de esperança, mas também de medo. Jorginho sabe que, ao sair, enfrentará um mundo completamente diferente e pessoas que talvez não o queiram ver livre. Ainda assim, ele promete recomeçar e limpar seu nome, mesmo que precise enfrentar velhos inimigos. Enquanto os dias avançam, os caminhos dos personagens começam a se cruzar perigosamente. Arminda, cada vez mais encurralada, tenta manipular Ferretti, mas percebe que perdeu o domínio sobre ele. Ferretti,
temendo que suas falcatruas venham à tona, passa a agir com cautela, tentando proteger sua imagem. Já Misael, sem imaginar o tamanho da conspiração, continua disposto a denunciar a fundação, enquanto Leonardo mergulha em dúvidas sobre a verdadeira índole do pai. Entre segredos, vinganças e alianças improváveis, Três Graças mostra que nenhum pecado fica escondido para sempre. As máscaras começam a cair e o destino de cada um se entrelaça em uma rede de mentiras prestes a se romper. Agora, antes de continuar, me diz aí nos comentários qual os seus personagens favoritos da novela até agora. E também não se esqueça do gostei e da sua inscrição no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Três Graças. Leonardo ensaiara 1000 vezes o pedido. A ideia de olhar nos olhos de Viviane e dizer que queria mais, muito mais, o deixava tenso e feliz ao mesmo tempo. Depois de semanas convivendo com a farmacêutica, observando sua delicadeza no trabalho, seus silêncios cheios de sentido e o jeito firme com que tratava os pacientes, ele se convenceu. Era ela. Numa tarde morna, escolheu as palavras, aproximou-se e, com a voz que quase falhava, pediu namoro. Viviane o olhou por um longuíssimo segundo. Havia ternura ali e também algo pesado. Respirou fundo e falou com calma tão absoluta que a calma parecia cortar o próprio ar da sala. Leonardo, antes de você dizer mais uma palavra, preciso te contar uma coisa. Não nasci assim. Antes de ser a mulher que você vê, eu fui uma pessoa que nasceu com outro corpo. Eu era um rapaz. A revelação veio como um soco. Leonardo sentiu o chão rodar. As imagens dos beijos que deram, do calor dos abraços, da voz ao lado do ouvido pareciam imediatamente deslocadas. No fundo do peito, algo que nunca tinha sido colocado em palavras acordou confuso. Quer dizer... Ele engoliu seco. Quer dizer que você era um homem? Me fiz mulher, corrigiu Viviane firme. Me procurei, me afirmei. Sou mulher, isso é quem eu sou. No rosto de Leonardo, a incredulidade deu lugar a um desconforto frio. Aquele instante expôs uma série de perguntas que ele não sabia fazer sem ferir. Em vez de procurar compreensão, procurou certezas que o consolassem. E as certezas que encontrou foram estreitas, enraizadas em medos antigos. Eu não sei como lidar com isso. Eu beijei você. Um homem. E eu senti paixão, murmurou tumultuado. Não entendo o que houve comigo. O que há de errado comigo? As palavras saíram tortas e acabaram por soar como julgamento. O rosto de Viviane mudou. A decepção causou uma chama rápida. Ela se levantou como se o calor daqueles segundos tivesse virado gelo. O que há de errado com você é isso, disse cortante. Você me reduz ao que eu fui e não ao que eu sou. Saia da minha frente. Sumir. Agora. Leonardo tentou se explicar, tropeçando na própria confusão. Ao sair para as ruas, o turbilhão interior explodiu em agressividade mal dirigida. Num boteco qualquer, entre olhares embaraçados e risos frouxos, pegou no falatório errado, palavras ásperas, provocações, e em minutos estava no chão, apanhando de 3 homens que não lhe deviam nada. A humilhação física espelhou a humilhação interna. Acabou preso. A noite terminaria na cela fria, pensando em silêncio, até que Ferretti, com controle e recursos, pagou a fiança e o tirou dali. Agora, antes de continuar, me diz aí nos comentários, qual os seus personagens favoritos da novela até agora? E também não se esqueça do gostei e da sua inscrição no nosso canal, assim você ficará por dentro de tudo o que irá acontecer em Três Graças. A humilhação pública não curou a dúvida, apenas a aprofundou. Leonardo passou dias sem fome, revivendo beijos e gestos, procurando encaixe para uma experiência que agora parecia desafiar tudo o que aprendeu sobre si mesmo. Em picos de desespero, cogitou soluções prontas e perigosas. Procurar um médico que prometesse arrumar aquilo, um especialista que ajustasse o que aos seus olhos parecia um erro. A expressão que ouviu dizer, cura, reversão, soou-lhe em um primeiro momento como promessa de alívio. Mas pensar numa cura foi também ouvir por dentro o som seco da violência contra a própria existência de Viviane.
Mesmo sem saber muito sobre o mundo das pessoas trans, algo nele reagiu. Aquelas palavras prometiam apagar uma vida, apagar uma identidade. Ao tentar falar com Viviane novamente, buscou um caminho torto para a reconciliação. Eu pensei muito, disse com a voz baixa, como quem pede perdão e também conserto. Concluí que talvez eu esteja confuso. Talvez eu me sinta atraído por homens e não sabia. Vou procurar um médico. Vou achar um especialista que me explique e me cure disso. A frase saiu ao mesmo tempo honesta e devastadora. Viviane ouviu aquilo como um ataque. Era como se ele propusesse transformar a própria existência dela em doença. Levantou-se num ímpeto de fúria e dor, avançou e o empurrou para fora do recinto. "Já te pedi para sumir", gritou, forçando cada sílaba. "Some da minha frente e não volte até entender que não sou um erro a ser consertado." A rejeição foi absoluta. Leonardo ficou ali, no limiar da porta, sentindo que havia cruzado uma linha que não poderia reparar com palavras vazias. A confusão no peito continuou, mas a ideia de cura, que parecia tão tentadora em sua incerteza, agora lhe soava vazia e cruel. Alguém precisaria ensinar-lhe outra palavra: responsabilidade. Responsabilidade por ter ferido, por ter julgado, por ter tentado transformar a verdade de outra pessoa num problema seu. Nos dias que se seguiram, enquanto a cidade comentava o episódio e o próprio Leonardo tocava o fundo do seu espelho íntimo, surgiram duas vozes que o abrigaram com informações e limites. Um amigo que o chamou para ouvir sem julgar e uma terapeuta que recusou frontalmente a ideia de reversão e propôs um caminho diferente: terapia para entender suas emoções, trabalhar preconceitos e aprender a conviver com dúvidas sem ferir ninguém. Não havia promessa de cura, apenas trabalho interno. A cena terminava com Leonardo sozinho num banco, o telefone no bolso. Sem saber quando voltaria a encontrar Viviane, pensava numa palavra que antes não fazia parte do seu vocabulário: respeito. Era o primeiro passo que lhe restava aprender. E talvez aquilo custasse mais do que ele imaginava. Dias depois da explosão emocional, Leonardo ainda se sentia perdido. Evitava o espelho, evitava as pessoas, evitava até o próprio pensamento. A confusão o consumia como uma febre silenciosa, uma mistura de vergonha, raiva e medo. No fundo, o que o atormentava não era apenas a revelação de Viviane, mas a queda de uma certeza, a de que sabia quem era. Agora, ele se via diante de um vazio. Tudo o que acreditava sobre si, sobre o amor, sobre o desejo, parecia escorrer pelos dedos. Ferretti, ao perceber o estado do filho, tentou retomar o controle da situação com o pragmatismo frio que o caracterizava. "Isso é fraqueza, Leonardo", disse sem piedade. "Mulher é mulher, homem é homem. Se você se confundiu, trate de esquecer. E se não conseguir, trate de esconder", mas as palavras do pai soaram ocadas. Pela primeira vez, Leonardo percebeu o quanto havia herdado daquele homem. O medo, o preconceito, a dureza que agora o afastavam de quem ele queria entender. Mesmo relutante, ele aceitou o conselho da terapeuta indicada por um amigo. A primeira sessão foi silenciosa. Leonardo mal conseguiu explicar o que sentia. Apenas balançava a perna, inquieto, enquanto a psicóloga o observava com paciência. "Não é vergonha sentir o que sente", disse ela, com voz calma. "Mas é perigoso transformar sua ignorância em culpa. Você não precisa de cura, precisa de consciência." Essas palavras ecoaram durante dias. À medida que os encontros se repetiam, Leonardo começou a olhar para dentro com menos ódio. Descobriu que o medo que sentia não vinha de Viviane, mas do reflexo que ela projetava. Um reflexo de liberdade. Ela não tinha vergonha de existir. E ele, criado para agradar, temia tudo o que fugisse da norma. Viviane, por sua vez, também não estava em paz. Tentava seguir a vida, mas o episódio com Leonardo deixara marcas. A raiva inicial se misturava à tristeza. Sabia que o preconceito não era apenas dele. Era o peso de uma sociedade que insistia em medir o amor com régua de convenções. Mesmo assim, doía saber que alguém por quem sentiu algo verdadeiro a enxergava como erro. Numa tarde chuvosa, o destino tratou de colocá-los frente a frente novamente. Viviane saía da farmácia, carregando uma caixa de doações, quando Leonardo apareceu, molhado e nervoso. "Não vim pedir desculpa",
disse, antes que ela o interrompesse. Vim agradecer, porque desde aquele dia entendi que o problema não era você. Era eu, meu medo. Minha ignorância. Viviane o encarou em silêncio, avaliando se valia a pena ouvir. Ele continuou, hesitante, mas sincero. Eu procurei ajuda. Tentei entender o que me assustou tanto. E percebi que o que senti por você era real. Não foi mentira. Eu é que não soube lidar. Ela respirou fundo, o olhar firme. Não quero ser lição para ninguém, Leonardo. Não sou experiência para curar suas dúvidas. Eu existo. E mereço respeito, eu sei, respondeu ele com a voz trêmula. E é isso que quero te dar, respeito. Mesmo que nunca mais queira me ver por um instante, o som da chuva abafou tudo. Viviane observou o rosto dele. Havia culpa, mas também uma honestidade nova, desarmada. Espero que leve isso para frente, que trate as próximas pessoas com o mesmo respeito que aprendeu agora, disse, antes de se afastar. Leonardo não tentou detê-la. Ficou parado na calçada, vendo-a desaparecer entre os carros e as gotas. Sentia-se pequeno, mas pela primeira vez em paz. A culpa não o esmagava mais. Transformara-se em aprendizado. Nos dias seguintes voltou à terapia, começou a se aproximar de causas sociais e pela primeira vez questionou o legado moral do pai. Ferretti zombou, chamando-o de fraco, mas Leonardo apenas sorriu. Se fraqueza for tentar ser melhor, então eu sou mesmo, respondeu. À noite, sentado no mesmo banco onde antes se perdera em dúvidas, olhou para o celular. Não havia mensagens de Viviane, e ele não esperava que houvesse. O que importava era o silêncio diferente. O silêncio de quem começava, enfim, a escutar a própria verdade. Viviane seguiu sua vida e Leonardo a dele. Mas algo entre eles permaneceu, não um amor, talvez, mas uma cicatriz compartilhada que lembrava a ambos que amar alguém é, antes de tudo, desaprender o medo. E foi assim, entre o ruído da chuva e o eco de suas próprias palavras, que Leonardo deu seu primeiro passo fora do labirinto. Não em busca de cura, mas de humanidade. Gerluce vai reunir toda a coragem que tem e tomar uma decisão arriscada. Denunciar Ferretti à polícia pelos remédios falsos distribuídos pela farmácia social de Três Graças. Cansada de ver o sofrimento da mãe e das outras pessoas enganadas pelo criminoso, ela acredita que está fazendo a coisa certa. Mas, ao chegar à delegacia, vai descobrir que enfrentar o poderoso empresário pode ser muito mais perigoso do que imagina. Determinada, ela se aproxima do balcão da delegacia e é recebida pelo delegado Fausto, um homem de olhar cansado e voz grave. Eu quero registrar uma denúncia, diz, trêmula, mas firme. É sobre remédios falsos. Tem a ver com a farmácia social aqui da área. Os remédios que eles andam distribuindo. Fausto a observa com desconfiança e pergunta: e quem seria a senhora? Hesitante, Gerluce tenta preservar sua identidade. Prefiro não dizer meu nome. O que importa são as pessoas que estão morrendo por causa desses remédios. A polícia precisa investigar. O delegado franze a testa, impaciente. Acha que pode entrar na minha delegacia, fazer acusações graves contra um dos homens mais influentes desta cidade e sair sem sequer deixar seu nome? Questiona. Gerluce se mantém firme. Meu nome não tem importância, delegado. O que importa é que minha mãe tomou um desses remédios e ficou entre a vida e a morte. Outras pessoas estão sofrendo. Isso precisa parar. Fausto cruza os braços, a expressão endurecendo. A senhora tem provas disso? Alguma amostra? Algum laudo? Testemunha? Ela baixa o olhar, sem saber o que responder. Não tenho, mas sei que é verdade. Eu vi com meus próprios olhos os frascos trocados, as pessoas passando mal. O delegado solta um suspiro pesado e encosta na cadeira. Minha filha, sem provas, essa história não sai daqui. E, francamente, é melhor que não saia. Assustada, Gerluce o encara. O senhor está com medo dele, não está? A pergunta o desarma. Ele hesita por um instante, depois fala num tom mais baixo, quase resignado. Sim, eu tenho medo. E se você não tem, então é louca. Ferretti tem amigos poderosos, gente grande. Se eu abrir uma investigação sem base, ele pode me mandar para uma delegacia no fim do mundo. Só precisa estalar os dedos. O silêncio que se segue é denso. Gerluce sente o coração disparar. Fausto continua, a voz agora mais dura e sombria. E agradeça a Deus porque eu não faço parte de nenhum esquema.
Se fizesse, a essa altura eu já teria mandado alguém descobrir quem você é e onde mora. E aí, antes mesmo da sua mãe, era você quem podia aparecer morta. As palavras caem sobre ela como um golpe. O quê? Balbucia incrédula. O senhor está dizendo que eu corro risco por tentar fazer justiça? Fausto a encara, sem emoção. É isso mesmo. Ferretti não perdoa quem mexe nos negócios dele. E tem muita gente por aí disposta a calar quem tenta enfrentá-lo. Gerluce sente as pernas vacilarem, mas não recua. E mesmo sabendo disso, o senhor não faz nada? É isso que chamam de lei? De justiça? Fausto suspira, cansado, com um olhar que mistura culpa e medo. Menina, o mundo não é justo. Às vezes, o melhor que a gente pode fazer é sobreviver. Volte para sua casa, cuide da sua mãe e esqueça esse assunto. Eu não posso, responde ela com os olhos marejados. Se eu me calar, mais pessoas vão morrer. O delegado se levanta, a voz agora firme e fria. Nada do que disser vai mudar isso. Se for sensata, vai embora e finge que nunca veio aqui. Eu também vou fingir. É assim que as pessoas inteligentes fazem. Gerluce o encara uma última vez, o coração dividido entre o medo e a revolta. Pois então, delegado, me desculpe, mas eu não sou sensata. Eu sou uma filha que viu a mãe quase morrer e não vou descansar enquanto esse homem não pagar pelo que fez. Ela vira as costas e sai da delegacia com o peito apertado e as mãos tremendo. Lá fora, o sol de fim de tarde corta o céu de Três Graças. Mas para Gerluce tudo parece escuro. As palavras de Fausto ecoam na sua cabeça. Podia aparecer morta. Mas em vez de desistir, ela sente nascer dentro de si uma força nova. Se a polícia tem medo, então eu mesma vou procurar a verdade, murmura, caminhando pela rua. O medo ainda a acompanha, mas agora há algo mais forte dentro dela. A certeza de que, por mais perigoso que seja, alguém precisa enfrentar Ferretti, e esse alguém será ela. Gerluce caminha pelas ruas de Três Graças, sentindo o peso do que acabou de ouvir. As palavras do delegado Fausto ainda martelam em sua cabeça como um eco impossível de silenciar. Antes mesmo da sua mãe, era você que podia aparecer morta. Ela respira fundo, tenta afastar o medo, mas cada sombra na calçada parece um aviso. Mesmo assim, o fogo dentro dela não apaga. Decidida a ir até o fim, Gerluce vai direto para casa. Ao entrar, encontra a mãe, Lígia, descansando no sofá, com um semblante abatido. O coração da moça se aperta. Mãe, como você está? Pergunta, tentando disfarçar o nervosismo. Lígia abre os olhos, sorri com esforço. Tô melhor, minha filha, mas ainda sinto umas tonturas. Gerluce segura a mão dela e promete em silêncio que não vai deixar aquilo impune. Quando Lígia adormece, a moça vai até o quarto e tira de uma gaveta os frascos de remédios suspeitos. Observa o rótulo com atenção. O nome da farmácia social estampado em letras azuis. Ferretti. Só de ver o nome, o sangue dela ferve. Você pode ter poder, dinheiro, mas não vai destruir a vida da minha mãe, murmura, guardando os frascos numa sacola. No dia seguinte, ela decide procurar ajuda por conta própria. Bate na porta de Joelle, uma antiga amiga que trabalha em um laboratório da cidade. Eu preciso de um favor enorme, diz, segurando firme a sacola. Joelle estranha o tom urgente. O que é isso, Gerluce? Ela responde ofegante. Remédios. Eu acho que são falsos. Preciso que você analise. Joelle e hesita. Você sabe que isso é perigoso, não sabe? Se esses remédios forem realmente adulterados, você está mexendo com gente grande. Gerluce encara a amiga com firmeza. Eu já fui avisada, mas não posso fingir que nada está acontecendo. A vida da minha mãe e de muita gente depende disso, relutante. Joelle concorda. Vou ver o que posso fazer. Mas promete que vai tomar cuidado. Gerluce apenas acena, sem garantir nada. No fundo, sabe que o cuidado já não é mais possível. A verdade, uma vez descoberta, não pode ser contida. Dias depois, Joelle liga com a voz trêmula. Gerluce, você precisa vir aqui. Agora o coração da moça dispara. Ela corre até o laboratório e encontra a amiga pálida, com uma pilha de papéis nas mãos. Você tinha razão. Esses remédios contêm substâncias proibidas. Eles são tóxicos. Em doses pequenas provocam sintomas parecidos com doenças crônicas. É por isso que ninguém desconfia. É um veneno disfarçado de tratamento. Gerluce sente as pernas fraquejarem. Meu Deus,
Então ele está envenenando as pessoas? Joelle faz que sim, aflita. E tem mais. O laudo mostra que o lote foi aprovado com falsificação de assinatura. Isso é crime grave. O coração de Gerluce se divide entre o horror e a esperança. Finalmente tem a prova que o delegado exigia. Agora ele não vai poder fingir que não me ouviu, diz, apertando os papéis contra o peito. Mas ao sair do laboratório, um carro preto estacionado do outro lado da rua a faz parar. O vidro escuro desce lentamente, revelando um olhar familiar, frio, calculista. Ferrete. O vilão sorri de leve, como se já soubesse de tudo. Boa tarde, Gerluce, diz ele num tom assustadoramente calmo. Soube que andou visitando a delegacia e agora laboratórios? Que moça curiosa, ela sente o corpo congelar. Eu só quero justiça, responde tentando manter a voz firme. Ele inclina a cabeça com um meio sorriso. Cuidado com o que deseja, minha querida. Justiça pode ser uma palavra perigosa nesta cidade. O carro arranca, deixando para trás apenas o cheiro de fumaça e o coração de Gerluce aos pulos. Ela entende naquele instante que foi descoberta e que o jogo está apenas começando. De volta para casa, fecha todas as janelas, guarda os documentos num envelope e escreve um bilhete. Se algo acontecer comigo, procurem Joelle. Ela sabe de tudo. O medo é real, mas a determinação é maior. Gerluce respira fundo diante do espelho e encara o próprio reflexo. Você não vai recuar agora. A verdade precisa sair das sombras, e enquanto a noite cai sobre Três Graças, ela não imagina que Ferrete já colocou alguém em seu encalço, e que a próxima madrugada trará um novo perigo, ainda mais mortal. Os próximos capítulos de Três Graças mergulham em uma sequência de tensão e segredos que se cruzam com o destino de cada personagem. Raul, abalado e temendo pelas próprias ações, marca um encontro com Joelle no mirante, decidido a revelar a verdade. Bagdá esteve em sua casa. A lembrança da visita do criminoso ainda o assombra. O olhar frio, as ameaças veladas, a promessa de que ninguém mexe com a gente e sai inteiro. Raul tenta manter a calma, mas o medo o consome. Ele sabe que contar tudo a Joelle pode colocar os dois em perigo. E ainda assim, sente que não há mais volta. Quando Kellen descobre o plano do encontro, seu instinto fala mais alto. Raul está desequilibrado, Joelle. Esse mirante é longe demais. E à noite, tudo pode acontecer. A amiga hesita, mas a firmeza de Kellen a convence. Se ele quer conversar, que venha até a igreja. Lá é lugar sagrado, ninguém vai se atrever. Joelle promete pensar, dividida entre a razão e o coração, quer acreditar em Raul, mas pressente que aquele encontro pode mudar tudo. Enquanto isso, na mansão dos Boaz, Arminda vive momentos de puro pavor. Ao subir para o quarto onde guarda a escultura das Três Graças, percebe a janela escancarada. O vento sopra com força, movendo as cortinas, e um calafrio percorre sua espinha. Ferrete, a casa foi invadida! Grita desesperada. O vilão corre até o local, avaliando cada detalhe com um olhar clínico. Tem certeza de que não foi só descuido? Pergunta. Arminda, trêmula, balança a cabeça. Ninguém toca naquele quarto. E a janela estava trancada. Ferrete observa a estátua reluzindo sob a penumbra e pergunta com ironia. E o que levaram? Arminda respira fundo. Nada. Está tudo aqui. Ele sorri, cínico. Então relaxa. O medo é sinal de culpa. E culpa é o que mata, antes do veneno. Mas por dentro, ele também se inquieta. Sabe que aquela invasão não foi obra de acaso. Alguém anda rondando a mansão, alguém que conhece demais. Na comunidade, Joaquim e Misael têm uma conversa dura. O amigo o confronta por não ter defendido Joelle, humilhada por um grupo de meninas. Você ficou calado vendo falarem da sua filha. Joaquim reage com agressividade. Eu não tenho filha. Não tenho família. A frase ecoa como um golpe, mas Misael não se cala. Você pode fingir que não sente nada, mas o mundo cobra, Joaquim. E essa conta vai chegar. O velho disfarça a dor com ironia, mas as palavras o atingem em cheio. Por trás da casca grossa ainda há um pai arrependido. No mirante, Raul e Joelle finalmente se encontram. O vento frio corta a noite e o nervosismo se mistura à tensão. Bagdá foi na minha casa, Joelle. Disse que se eu não ficasse quieto, ia sobrar para mim e para você também. Ela o encara firme. Você tem que denunciar. Raul ri, amargo. E dizer o quê?
Que eu ajudei ele a esconder coisa errada. A polícia me prende antes de me ouvir. Joelle respira fundo, tentando manter a calma. Então me deixa fora disso. Eu tenho outra vida para cuidar agora. Raul arregala os olhos. Você tá falando da gravidez? Ela confirma sem hesitar. Sim, e não precisa se envolver. Essa decisão é minha. Ele tenta argumentar, mas Joelle encerra o assunto com firmeza. Você me procurou por medo, não por amor. E eu não vou carregar o peso dos seus erros. Enquanto o casal enfrenta o próprio passado, Ferete e Arminda se unem em mais uma decisão cruel. Josefa anda desconfiada demais, comenta ele, mexendo em uma caixa de comprimidos. Vamos resolver isso de vez. Arminda hesita por um instante, mas acaba concordando. Se ela começar a falar, pode acabar com tudo. O plano está traçado. Os remédios de Josefa serão trocados por versões falsificadas. Uma morte lenta, silenciosa, que apagará a matriarca sem levantar suspeitas. Mas Josefa, mesmo doente, não perde o faro. Conversando com Gerluce, comenta: tem algo errado. Como é que o Dr. Macedo sabe que Paulinho anda se engraçando com a cuidadora? Essas fofocas não brotam do nada. Gerluce tenta disfarçar, mas a desconfiança de Josefa só aumenta. Há olhares demais, sussurros demais e um clima pesado rondando a casa. Do outro lado da cidade, Célio tenta se aproveitar da situação. Com o olhar malicioso de quem conhece segredos perigosos, procura Macedo e propõe um acordo. Quero um emprego fixo. Em troca, te conto o que vi na noite em que invadiram a casa de Arminda Macedo, o encara intrigado. E o que exatamente você viu? Célio sorri, misterioso. Vi quem entrou. E não foi ladrão comum. Foi alguém de dentro. A proposta o deixa em posição vantajosa. Ele sabe demais e pretende lucrar com isso. Enquanto todos se movem em silêncio, uma nova tensão cresce na mansão. Gerluce, aflita com a falta de remédios para Lígia, decide agir por conta própria. Espera Arminda sair e sobe até o quarto das Três Graças, em busca do dinheiro escondido. Cada passo ecoa nos corredores, e o coração dela bate descompassado. Ao abrir o cofre, as notas estão lá, intactas, como um convite ao perigo. Ela pega o dinheiro, mas, ao tentar sair, percebe que a porta está trancada por fora. O desespero a consome. Socorro! Tem alguém aí? Grita, batendo na madeira. O eco responde, vazio. O ar fica pesado. O relógio parece zombar do tempo que passa. Lá fora, a chuva começa a cair, como se o próprio céu anunciasse que algo terrível está prestes a acontecer. E entre o som das gotas e o farfalhar das cortinas, Gerluce percebe, não está sozinha naquele quarto. Algo, ou alguém, a observa no escuro. O som que ecoa no quarto das Três Graças faz o coração de Gerluce gelar. Um leve estalo, vindo do canto mais sombrio do cômodo, a faz recuar instintivamente. Tem alguém aí? Murmura, a voz embargada. Nenhuma resposta. Apenas o ruído do vento entrando pela janela mal fechada e o reflexo das estátuas reluzindo sob a luz da tempestade. O ambiente parece vivo, quase respirando com ela. Assustada, Gerluce tenta forçar a maçaneta mais uma vez, mas a porta não cede. Não pode ser! Me trancaram aqui! Sussurra em pânico. O suor escorre pela testa, misturado às lágrimas que tenta conter. Lá fora, um trovão ribomba, e a sensação de que há algo, ou alguém, escondido no quarto se intensifica. Um vulto parece cruzar a parede oposta, e ela se encosta nas esculturas, tremendo. Se for brincadeira, eu juro que mato quem fez isso, grita, tentando disfarçar o medo. No andar de baixo, Arminda ouve um ruído abafado, mas finge não perceber. Está com Ferete no escritório, planejando os próximos passos. Depois de Josefa, precisamos pensar em Gerluce, diz ele frio. Ela anda se metendo onde não deve. Arminda concorda com o olhar fixo. Ela sabe demais, e o pior é que finge inocência. Se ela resolver abrir a boca, estamos perdidos. Ferete acende um cigarro e sorri de lado. Então vamos garantir que ela não fale. Enquanto o casal maquina o próximo golpe, Gerluce tenta se acalmar. Pega o celular, mas o sinal some. A bateria pisca em vermelho, 1%. Meu Deus, não me deixa aqui, implora. Quando o aparelho apaga, o silêncio volta, cortante. O vento faz as cortinas se moverem e o pano roça em seu braço, fazendo-a gritar.
O grito ecoa pela casa, mas ninguém sobe. O medo vira desespero. Ela tenta bater na porta, chuta, empurra, nada. O quarto das Três Graças, outrora símbolo de luxo e poder, vira uma prisão. De repente, um barulho metálico se ouve no chão. Uma chave caindo. Gerluce se abaixa, confusa. A chave rola sozinha, como se tivesse sido empurrada por alguém. Ela hesita, olha ao redor e a pega com as mãos trêmulas. Será possível? Insere na fechadura, gira e a porta se destranca. Ao abri-la, um vento gelado invade o corredor. O alívio é imediato, mas a sensação de perigo permanece. Alguém fez isso comigo, e eu vou descobrir quem foi. Do lado de fora, Célio observa de longe a janela do quarto, com um sorriso nervoso. Ele havia visto quando Gerluce entrou, e foi ele quem a trancou, por ordem de Ferete. Mas ao perceber que ela escapou, o medo toma conta. Se ela falar que me viu, tô acabado. Ele corre para a rua, desaparecendo na chuva. Na manhã seguinte, Josefa percebe algo estranho. Encontra Gerluce pálida, com os olhos inchados, sentada no jardim. Menina, o que aconteceu contigo? Gerluce hesita, mas decide contar. Me trancaram no quarto das estátuas, dona Josefa. Eu quase enlouqueci. A idosa arregala os olhos. Arminda sabe disso? Deve saber. Ninguém mais tem a chave daquele quarto. Josefa segura a mão da moça. Você tá lidando com gente que não tem alma, minha filha. Sai dessa casa enquanto pode, mas Gerluce não pretende recuar. Agora eu tenho mais um motivo para ficar. Quero descobrir o que Arminda esconde. E se Ferete tá envolvido, melhor ainda. Vou juntar prova por prova, nem que me custe caro. Josefa a observa, orgulhosa e assustada ao mesmo tempo. Cuidado, menina. O mal gosta de quem desafia ele. Enquanto isso, Raul volta para casa transtornado após o encontro com Joelle. As palavras dela ecoam em sua mente. Essa decisão é minha. Ele sente que a perdeu para sempre. E pior, sabe que Bagdá pode cumprir as ameaças. Pega o celular e liga nervoso. Bagdá, eu fiz o que você quis, mas me deixa fora dessa. Do outro lado, a voz do criminoso soa como um sussurro cortante. Tarde demais, Raul. Agora você faz parte. Na mesma noite, Kellen e Joelle se reúnem na igreja. A amiga confessa que se arrependeu de ter ido ao mirante. Ele estava assustado, Kellen. Disse que Bagdá o ameaçou. Kellen suspira, preocupada. Esses homens são perigosos, e se Raul está envolvido, você precisa se proteger. Essa gravidez muda tudo. Joelle segura o terço entre os dedos e murmura. Só quero paz. Josefa viverá momentos de puro terror em Três Graças. A idosa, que há tempos vem sendo desacreditada pela própria filha, vai presenciar uma cena que deixará todos em pânico. Em meio à noite silenciosa, ela flagrará bandidos dentro da mansão. Entre eles, ninguém menos que Bagdá, o perigoso comparsa de Ferete. A partir daí, a confusão tomará conta da casa e o desespero se instaurará. Sozinha no corredor, Josefa ouvirá um ruído vindo do quarto de Raul. Curiosa, se aproximará, acreditando que o neto pudesse estar passando mal. No entanto, ao empurrar a porta entreaberta, levará um susto daqueles. Diante dela, verá Bagdá segurando Raul pelo colarinho e apontando algo em tom ameaçador. "Meu Deus do céu!" gritará, levando as mãos à cabeça. "O que é isso? Saiam daqui! Vão embora da minha casa!" Apavorada, Josefa sairá correndo pelos corredores da mansão, gritando por socorro. "Acorda, Arminda! Liga pra polícia! Estão no quarto de Raul! Tem ladrão aqui na casa!" Berrará em desespero. A confusão será tanta que ecoará por todos os cômodos. Do outro lado, Arminda acordará assustada, sem entender nada. Tremendo, trancará a porta do próprio quarto e pegará o celular para ligar a Ferete. "Ferete, minha mãe surtou de vez", dirá nervosa, mas logo hesitará. Ainda trêmula, refletirá sozinha. Não, deve ser mais uma das maluquices dela. A velha anda delirando com cada bobagem. Convencida de que tudo não passa de uma crise da mãe, decidirá não ligar para a polícia. Enquanto isso, no quarto, Bagdá tentará se recompor após o susto do flagrante. "A maluca da minha avó ouviu vocês. Tá lá na sala choramingando e aos gritos. E agora, o que eu faço?" dirá Raul, completamente desesperado. Bagdá, impaciente,
responderá com frieza. Você não falou que ela é maluca? Então vai lá e dá um jeito na velha. Depois diz para sua mãe que ela teve um ataque e pronto. O rapaz nervoso tentará argumentar, mas o traficante não lhe dará ouvidos. Se ela abrir a boca, ferra com a gente. Anda logo, ordenará. Em seguida, Bagdá lançará um olhar rápido em direção à escultura das Três Graças, que reluz sob a luz da lua, e dirá com ironia: Boa noite, minhas senhoras. Depois, apagará a luz e saltará pela janela, sumindo na escuridão com seus capangas. Raul, apavorado, encontrará a avó ainda trêmula na sala. Vó, calma, não tinha ninguém aqui. A senhora deve ter sonhado, foi só um pesadelo. Insistirá, tentando convencê-la. Josefa, contudo, não parecerá acreditar. Eu vi, Raul. Vi com meus próprios olhos. Eles estavam no seu quarto ameaçando você, dirá, com lágrimas nos olhos. O rapaz insistirá, dizendo que ela deve ter se confundido até que, exausta, a idosa resolve ceder. Está bem, talvez eu tenha imaginado. Eu não quero mais confusão, mentirá, apenas para proteger o neto. Na manhã seguinte, a tensão ainda pairará no ar. Tentando restabelecer a normalidade, Josefa repetirá a Arminda que tudo não passou de um sonho ruim. Foi um pesadelo horrível, minha filha. Eu misturei lembranças, sons da noite, dirá, forçando um sorriso. Arminda, aliviada, acreditará por um momento. Eu sabia. Você anda cansada, mamãe. Precisa parar com essas alucinações, responderá, com ironia. Mas a calma durará pouco. Pouco depois, Ferete ligará para Arminda, exigindo que ela verifique se está tudo certo na casa. Confere a escultura das Três Graças. Se algo der errado com aquele objeto, vai ser o fim para nós dois, ordenará. Intrigada, Arminda decidirá conferir. Caminhará pelos corredores ainda de camisola, o coração acelerado.